Os Montes Apalaches são uma cadeia de montanhas que se estende por mais de 3 quilômetros na parte leste da América do Norte. Mas, de acordo com as lendas, os montes não abrigam apenas os habitantes locais, e é, na verdade, o local preferido para criaturas paranormais como skinwalkers e índigos. A história de hoje é apenas um relato dos milhares que podem ser encontrados na internet. As montanhas do Apalache são um mistério para a humanidade. As pessoas que nascem lá já sabem exatamente como lidar com essas criaturas. Mas o relato de hoje não se trata de um habitante local. Quando eu tinha 17 anos, me achava muito mais sábio do que as pessoas da minha idade. Essa confiança e orgulho me levaram a abandonar o ensino médio na metade do último ano. Alguns dos meus colegas trabalhavam meio período para pagar livros, comida, encontros e outras coisas que pessoas da nossa idade se interessavam. Eu não. Enquanto eles estudavam e passavam tempo trabalhando em lojas familiares, eu saí de casa e me candidatei a vários empregos na cidade onde cresci, Hamsville. Hamsville fica a oeste de Washington, D.C., na região do Vale Shenandoah, na Virgínia. Começou como uma antiga cidade agrícola, com a maior parte da população trabalhando na área local, participando de atividades como agricultura, extração de madeira e colonização. Então aconteceu a Guerra Civil, e a maior parte da cidade foi destruída. Porcos foram abatidos para alimentar o exército da União em avanço. Os habitantes recuaram para o sul e os nativos construíram casas nas montanhas ao redor. Vendo-me como um homem das montanhas, por mais ingênuo que eu fosse na época, esperava conseguir um emprego em uma empresa de construção local. Ou melhor ainda, um emprego no corpo de bombeiros local. Parei de fazer a barba e, para minha decepção, nunca cresceu mais que um bigode mal feito e alguns pelos no queixo. Com o passar dos dias e a percepção que eu poderia ser um sem-teto, consegui um emprego em uma fazenda local, a Fazenda Alamedian. Cansado de ir de um lugar para o outro e dormir na residência das famílias bondosas, aceitei o emprego o mais rápido possível. Você poderia chamar isso de desespero, mas eu achava que seria melhor do que trabalhar em uma pequena loja de família como meus colegas. Eu não fazia ideia do inferno que me aguardava. Comecei lá em janeiro de 1894. Estava frio e a neve cobria as montanhas ao redor do vale. Os lagos congelaram e as pessoas se viravam com o que tinham, já que os suprimentos não conseguiam atravessar as montanhas das cidades maiores a leste. A senhora Goodson comandava a fazenda, e na época tinha reduzido seu número para algumas vacas e 26 cavalos nos estábulos. Eu dormia em um galpão de armazenamento adaptado para viver, logo atrás dos estábulos, o que estava bem para mim. Tinha acesso a um poço, uma lareira e morava a poucos metros de onde trabalhava. Os primeiros dias foram gastos aprendendo as tarefas, coletando lenha e conversando com a família Goodson, que me convidava para jantar em sua casa de vez em quando. Eles eram gentis e eu estava grato por ter tal oportunidade. As coisas pareciam bem até a noite, depois que eu terminei de limpar as baias. Eu estava encostado na minha sala de estar, voltado para a floresta que cercava a área, fumando um cigarro. A noite silenciosa estava serena. A neve caía suavemente e a lareira dentro me dava alguma iluminação através de uma janela. Respirei fundo e inspirei, sentindo-me muito bem com a situação. Então o som de uma batida rítmica veio de algum lugar na floresta. Deixei o cigarro cair no chão e escutei, prendendo a respiração para ouvir melhor. Comecei a soar muito parecido com tambores que eu costumava ouvir durante os jogos de futebol. Começava com um forte pum, seguido de 3 bums menores, antes de reiniciar o mesmo padrão de 4 batidas. Desenfiei meu revólver do cinto e puxei o cão para trás. Sempre disseram que você não deveria assobiar à noite nas montanhas Apalache. Eu não me importava. Eu tinha um revólver. Assobiei e ouvi. Silêncio. Pisquei os olhos e mordi minha língua em antecipação. O tamborilar parou. Sendo tolo que eu era, gritei. Era isso que eu pensava! Eu teria disparado meu revólver, mas não queria assustar os cavalos. Na manhã seguinte, acordei e segui minha rotina como de costume. E a neve continuava caindo. Como de costume, saí da minha sala de estar para fumar um cigarro como todas as noites. Dessa vez, em vez de tambores, ouvi galhos estalando. Peguei meu revólver porque onças pardas não são algo que se deve brincar. O ambiente estava majoritariamente escuro, com a única luz vindo da janela logo atrás de mim. Ouvi algo se aproximando e, sentindo os pelos se arrepiarem da nuca, disparei 3 tiros. Bem! 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 Com o último tiro, fiz o possível para olhar para a floresta e, para o meu humor, vi o que parecia ser um crânio de um cervo sobre o corpo de um homem grande,
magro, mas musculoso. Eu fiquei parado e não respirei por pelo menos 10 segundos. Corri para dentro e sentei na minha cama, de frente para a porta. Devo ter adormecido em algum momento, porque abri os olhos e era dia. Antes que eu pudesse me levantar, algo bateu na minha porta. "Saia daí, garoto", disse a senhora Goodman, e eu abri a porta. "Por que você achou necessário disparar 3 tiros de noite, assustando os meus cavalos? Anda bebendo?" Pensei no que havia acontecido e, com medo de parecer louco, menti. E disse para ela que estava bêbado, e disparei meu revólver sem motivo. Ela me repreendeu, mas como sempre ainda me ofereceu café pela bondade que sempre teve comigo. Fiz minhas tarefas, como de costume. Nos dias seguintes, enquanto fumava meu cigarro noturno, senti que estava sendo observado. Após algumas semanas de alerta constante à noite, levei uma lanterna comigo numa noite enquanto fumava. Não apenas uma lanterna, mas um rifle que usei para caçar cervos enquanto cresci. Como de costume, eu ouvi o farfalhar de galhos e gravetos, e, sentindo-me ousado, gritei para a noite escura: "Saia daqui, seu idiota!" O farfalhar parou. E era como se toda a floresta tivesse se silenciado por alguns segundos. Não dava um som, nem mesmo da neve caindo. Meu coração começou a acelerar. Ouvi meu sangue pulsar na minha cabeça. Então, para o meu horror, algo respondeu através da escuridão silenciosa: "Sai daqui, seu idiota!" Eu congelei, ao ouvir a minha própria voz gritando para mim na escuridão. Eu congelei. No meu medo, mirei meu rifle para a escuridão e puxei o gatilho. Clique, clique. Xinguei o meu rifle enquanto ele estava preso. O ferrolho estava tão emperrado que eu não conseguia colocar outro tiro. Deixei o rifle cair e saquei meu revólver. Disparei todos os 6 tiros e comecei a recuar enquanto carregava mais balas. Derrubei minha lanterna no suporte que estava e uma pequena chama começou a se apagar no chão. Da escuridão surgiu uma figura de puro mal, o crânio de um cervo sobre o corpo perverso, contorcido e ensanguentado que fazia movimentos calculados em minha direção. Lágrimas caíam dos meus olhos enquanto eu recuava mais rápido. Mirei meu revólver no peito maligno. Disparei 3 tiros e pareciam fazer a besta rir. Isso era tudo o que eu ouvia. Risos. Risos terríveis e malignos. Era como se o som da risada viesse de todas as direções e ressoasse diretamente em meu cérebro. Não apenas risos, mas minhas próprias palavras. "Saia daqui, idiota!" Minha própria voz. Virei-me e corri para o celeiro, chutando a primeira baia onde estava meu pônei e subindo em suas costas sem sela. Ele correu para o corredor de outras baias, cada uma de um cavalo que se movia com medo, enquanto a risada terrível continuava. "Vamos, garota!" Gritei para o meu pônei. Ela correu com toda a força. A risada era tão alta quanto antes, como se estivessem bem no meu ouvido. Ela correu pela longa estrada de terra em direção aos arcos de madeira que exibiam Fazenda La Midian, e continuou correndo. A risada só se silenciou quando estávamos a milhas de distância. Encontramos algumas carroças, puxadas por cavalos, e paramos logo à frente delas. Meu rosto estava queimado pela neve e pelo vento, mas eu estava aliviado por estar longe. Eles me colocaram na parte de trás da carroça, enquanto o marido dava alguns passos ao redor para verificar meu pônei, enquanto sua esposa lutava para me consolar. Só conseguia gaguejar uma explicação curta que eles não conseguiam entender. Eles me deram uma garrafa e eu bebi, engolindo a maior parte do uísque azedo que ela continha. Eu me acomodei para dormir e olhei para a parte de trás da carroça, levemente incomodado por dormir, olhando para a estrada. E foi aí que eu vi a mesma perversa caveira de cervo. Essa história é muito boa. Eu demorei muito pra entender todos os detalhes dela. E é por isso que você sempre consulta coisas locais antes de viajar pra qualquer lugar. Eu não sei, sinceramente, como essas pessoas lidam com esse tipo de coisa. E eu imagino que se ele tivesse falado pra senhorinha fofa, a senhora Goodman, que o que ele viu, provavelmente ela falaria que não era loucura da cabeça dele. Mas eu teria fugido no primeiro farfalhar de galhos, porque eu sou medrosa. Então me diz aí se você teria ficado esse tempo todo que o cara ficou, porque eu não teria. E esse final só me deixa a esperança de que não acabou. Então, caso apareça uma segunda parte dessa história,
pode ter certeza que eu vou colocar aqui. Enfim, esse foi o segundo vídeo de terror aqui do canal, no mês de Halloween. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixe os comentários se você tá gostando desse conteúdo novo aqui do canal. Se vocês gostam de história de terror, vocês gostam de histórias mais longas ou mais curtas, me diz aí. Não se esquece de se inscrever, curtir, comentar e ativa o sininho pra ter certeza quando cai um vídeo novo aqui no canal. Eu sei, meus horários estão levemente loucos, você está morrendo de saudade dos vídeos aqui, mas toda semana vai ter pelo menos 2 vídeos novinhos aqui no forno do canal. Então, um beijo, te vejo na próxima. Tchau!